Olá gente, eu sou o Michael. Eu sou Tatiane. A gente está aqui de novo no Aulas de Mundo e agora a gente vai falar sobre o Sri Lanka. Sri Lanka, a gente fala Sri Lanka, o pessoal fala, seria o quê? Primeiro, Sri Lanka é aquele país que era o Ceilão, né? É. Isso, quando eu era pequeno, eu sou velho, eu estudei ainda era Ceilão, capital é Colombo. Quem brincava lá de Carmen Sandiego já viu, passou um tempinho lá por Colombo buscando os bandidos. Mas só que ele é um pouco mais do que Carmen Sandiego, o país. Ele é, inclusive, em alguns sites que a gente viu, que era a Índia desenvolvida, né? É, e organizado. É, um pouco mais organizada justamente pelo fato de que lá, pela proximidade com a Índia, porque lá é acho que 1 hora de voo, você sai do Sri Lanka e você chega na Índia. Então tem muita gente da Índia que mora em Colombo. E um troço de lá, e no Sri Lanka no caso, de Colombo que é a capital. O que é legal lá é que tem uma mistura de religiões muito grande. Eles têm hinduísta, Budista em primeiro lugar, hinduísta, Tem católico e tem uma quarta que eu não lembro agora qual que é. e muçulmano. Muçulmano, isso. Muçulmano é minoria, não é? Era uma parte bem pequena que era muçulmana. Mas assim, e todo mundo vivendo tranquilamente. Agora, né? Há Isso. 5 anos atrás eles tiveram Estavam em guerra, em briga lá e tudo mais. uma minoria lá. Só que é engraçado que a gente andando pelas estradas lá, a gente via a igreja de um lado da rua e do outro lado tinha uma mesquita. Então assim, o convívio é bem, hoje pelo menos é bem pacífico entre eles, embora ainda exista alguns pontos de guerrilha interna ali, mas a coisa é bem pequenininha. A gente não ficou na capital, né? A gente não se hospedou na capital, que é Colombo. O trânsito é muito ruim. Uma desgraça lá. A gente ficou em Negombo, que é uma cidade que fica bem próxima do aeroporto, em torno de uns 8, 9 quilômetros de praia, né? É uma cidade bem de praia, bem bonitinha. A gente ficou ao todo quase 10 dias, né? Deu 9 dias na cidade. A gente foi para Kandy, que é uma cidade mais para o centro do país. A gente foi para Colombo, que é a capital, que ficaria a 30 quilômetros, e ficou a maior parte do tempo em Negombo, que é uma cidadezinha bem bonitinha, bem pequena, típico cidade de interior do Brasil que tem praia, mesmo estilo, é uma rua principal, só é nada mais do que isso. E o que você tem de interessante a falar de Sri Lanka? Que no começo é bem difícil, porque primeiro, né, porque a gente não foi pra Índia, né, nem vai, mas pelo menos nessa viagem, mas a questão do vestimenta, né, pra nós, assim, no começo, apesar deles serem budistas, eles andam vestidos como o pessoal da Índia, então tem um monte de pano, aquele monte de criança com um monte de pulseirinha, um monte, assim, não é uma, duas, toneladas de pulseirinha e binde e tudo mais, ouro pra todo lado. Então isso no começo, assim, você fica bem, porque é muito diferente. Você anda na rua, você se sente, assim, totalmente fora da cultura, assim. E também eles são muito assim, que era o que tinham falado pra gente, que era no Camboja, mas a gente sentiu no Sri Lanka. Eles são muito assim, de perguntar onde, cumprimentar, de perguntar como é que você tá. Se você vai, sei lá, 2 vezes no mesmo lugar, a pessoa já se sente teu amigo, então às vezes você até se sente, no começo, assim, como eu disse, é difícil acostumar, você se sente até meio invadido. Mas eles são assim, esse é o jeito deles, eles são super curiosos, assim, ficam olhando, né, pra você, se você é estrangeiro, querem saber de onde você é, são super interessados, assim, então a gente foi se habituando com eles. E outra coisa também é que eles vivem num modo meio stand-by, né, por exemplo, no nosso quarto, se a gente não falasse alguma coisa, não limpavam nunca. Mesmo se falasse, às vezes não limpava também. Demorava o dia inteiro e quando a gente tava chegando de algum passeio, a gente vai limpar seu quarto. Aí a gente já queria, tava cansado, não queria mais. Então eles são bem sossegados, assim, eu vou tomar café, volte daqui a meia hora que o café não tá pronto. Então eles são bem em outra rotação, assim, diferente do que a gente é no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou até mesmo na Austrália. Eles são bem, assim, devagarzinho. Aí você tem que aprender a lidar com esse jeito deles. Essa é uma parte bem complicada, né? Deixa eu ver o que mais. Fala um pouco do transporte lá, que é bem característico de Ásia, né? Que é a base do tuk-tuk. Então você chega no aeroporto mesmo, ali na saída, no desembarque, você não vai poder pegar o tuk-tuk ali. Você vai ter que andar uns 150 metros mais ou menos. Na saída, aí a gente até comprou um. A gente tem um tuquinho, que a gente já mandou pelo correio, não tá aqui, que senão até mostrava. Aqui em foto. Isso, a gente comprou um pequenininho, tirei uma foto com ele.
e a gente já mandou pro Brasil, mas é tuque pra todo lado lá. Você tá andando pela rua assim, eles estão conversando, os motoristas com os tuques lá encostados e tal, aí de repente você tá passando, ele vê que você é turista, ele olha pra você, hello tuk-tuk, isso você ouve o dia inteiro lá, é hello tuk-tuk. Hello tuk-tuk, tuk-tuk, madame, e ela toda hora o pessoal via aquela área de fora, eu até que nem tanto porque a pele mais escura e tal, eles têm muita pele escura, é igual o indiano, né, então é como se fosse, você imagina uma pessoa preta, eu posso falar, não tem esse negócio de pele de negro, você imagina um preto mais de cabelo liso, então é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Eles achavam até que eu era de lá mesmo, eles achavam que eu era do Sri Lanka, mas ela não, ela é a turista. Então você vai de tuque para todo lado, você pode ir inclusive de Negombo para Colombo de tuque. Então pensa, 30 km você ali no tuque, você chega defumado já na cidade. Mas o trânsito não é, eles dirigem muito mal, péssimo. Tuquinha balança um pouquinho. Essa é a última vez que a gente anda de tuquinha nessa viagem. Agora tu que pega a velocidade, ó. Tu que veloz. A mão é inglesa, só que eles cortam pela direita, pela esquerda. Por baixo, por cima, é horrível. De qualquer jeito. É péssimo, o freio em cima é péssimo. Qualquer distância, a gente foi pra Candy, deu 100 e... dá quase 200 km. A gente foi de carro, mas demorou assim, umas... Quase 4 horas. Quase 4 horas. Pra fazer menos de 200 km. Eles dirigem muito mal. 180 km. É péssimo. A gente até ia fazer outro passeio, a gente desistiu. Porque era mais longe. Eles dirigem muito, você fica muito cansado da forma como eles dirigem. Assim, chega a ser até meio perigoso. A gente viu um caminhão batido no meio E feio o negócio. Do caminho. Feio. E várias vezes a gente achou que ia bater o carro que a gente tá. É muito ruim. Não bateu não, ainda bem. Mas é muito ruim. Nossa, é terrível. E o tuk-tuk é melhor pra fazer distância curta. Só que tem que negociar, né? Então, eles sempre pedem um valor, geralmente bem não bem acima, até que eles eram bem honestos. Eles jogam ali uns 30% a mais do que um valor considerado como justo. Por exemplo, uma distância ali de... Aquela vez que a gente andou, que deu uns 3 km mais ou menos, a gente queria pagar 100 dinheiros de lá, rúpias do Sri Lanka, que dava... 100 não, era 500, né? 500, que dá quase 4 dólares. Só que era caro. A gente queria pagar menos do que isso. A gente queria pagar 300, que dava menos de 3 dólares. Aí ele falou que não podia, que era muito pouco, porque a distância era muito grande. Acabou fazendo pelos 300. Tranquilo, a gente conseguiu fazer a viagem. Mas tudo é a base da negociação. Você também não vai oferecer lá R$1 para andar 500 km com o cara. Tem que ser alguma coisa coerente, mas eles aceitam sim. E comida lá? Então a comida é bem complicada, porque a gente não come curry. E também, nem pimenta. E nem pimenta. E basicamente todos os pratos ou tem curry, ou tem pimenta, ou tem os dois. E eles também, eles têm um tipo diferente de curry, que é um curry verde. E também a gente tentava evitar ao máximo. Só que em Negombo tem vários restaurantes italianos, tem bastante italiano na cidade. Morando. Então a gente procurou sempre comer nesses lugares. A comida não é muito cara, mas nem muito barata. Um pouco mais barata talvez que do Brasil. Isso que eu ia falar, que é uns 10% mais barato do que o preço que a gente tem hoje no Brasil. Embora eu não saiba muito bem quanto está o preço no Brasil, porque andou explodindo o preço de tudo. Mas de quando eu saí, em janeiro de 2015, você bota aí 10% mais barato, é o que o Sri Lanka tá valendo hoje. O Sri Lanka Paradise. E uma coisa que a gente gostou bastante, que não era muito caro, era o coco. Ele é amarelo, coco King Coco, né, porque eles chamam. A gente achou que era coco passado, porque no Brasil quando fica... O amarelo estragado. Lá não, ele cresce e ele já, desde pequenininho, assim, no pé, ele já tem amarelo. E o sabor é bem parecido com o coco do Brasil, só que ele tem mais água, só que eles tomam quente, né? Então, não é gelado. Essa não era Mas tem quase que 1 litro de água em cada coco e é bem barato. 50? Saía menos de R$1, saía uns 80 centavos de real, mais ou menos. Então a gente tomou e gostou bastante. Foi uma coisa que é bem típica de lá, esse coco, e a gente gostou. E na maior parte do tempo a gente ia nesses lugares de italianos, né? Café e restaurante. E um preço bom, no geral um preço bom. Hospedagem, o preço não é tão barato nem tão caro.
É assim, o Sri Lanka, para efeito de Ásia, assim, ele não é tão barato quanto o Vietnã, quanto o Camboja e tal, mas também não é tão caro quanto Singapura e coisa do gênero. E é um país que está crescendo muito. A gente viu bastante coisa sendo construída em Colombo. Eles falando em vistam no Sri Lanka shopping, e tal. prédio de moradia, de escritório, bastante coisa. E é um país que é até bem ocidentalizado, assim. Se for comparar com os outros da Ásia, todo mundo fala inglês, então é bem fácil de você se virar em inglês bem lá. legal. Que... Você chega no lugar, por mais birosca que pareça, por mais esquisito, você chega e começa a falar com um cara em inglês, ele responde pra você em inglês normal. No mínimo eles conseguem... Isso, você consegue te dar uma direção pra ir pra tal lugar, isso é bem fácil de você conseguir lá no Sri Lanka. E agora também tá bem limpo, as ruas são bem limpas. Assim, é difícil de ver lixo. Bem não difícil. Tem lixeira, mas também não tem lixo na rua. Bem limpinho, bem organizado e também um pouco mais de higiene do que alguns outros lugares que a gente já visitou na Ásia, né? Mesmo naquele modo stand-by, mas um pouquinho mais de higiene. E é um país bem tranquilo, assim, depois que você se acostuma com eles, que é uns 2 primeiros dias ali, né? Vai uns 2, 3 dias pra você se acostumar com eles, com o jeito deles. É engraçado que você tá andando na rua, o cara nunca te viu. Mas ele olha pra você, opa, tudo bom, tudo beleza com você e tal, e você continua andando. No começo não é muito fácil. É estranho, né? Mas aí você acaba se acostumando, porque um troço que o Sri Lanka tem de muito bom, eu acho, é o povo. O povo é muito genuíno, assim, é muito tranquilo e muito solícito com você. Se eles verem você meio perdido assim, eles já vêm perguntar se você está precisando de ajuda. Isso é bem legal de lá, é bem bacana. Acho que é mais isso, né, que a gente tinha pra falar sobre. Nada... Assim, é claro, dificilmente alguém vai, enquanto criança, né, sonhar, meu Deus, um dia eu quero ir pro Sri Lanka e tal. Mas se você tiver a oportunidade, se você for pra Ásia, vale muito a pena a visita. Ele é uma ilhazinha ali em formato de pera, mas vale você visitar, vale perder ali uma semana. A gente não, no nosso passeio estava incluído uma parte de elefantes, mas a gente não fez, porque a gente se recusa a fazer passeio que você explore o animal de qualquer forma, ele tem que estar livre. E tinha uma reserva, só que era longe, né? Então por causa do trânsito a gente acabou não indo. Que é uma aberta, né? O governo administra... Mas eles têm uma parte bem bacana de elefante. Então também bastante gente vai pra lá justamente pra ver os elefantes. A gente só comprou uma lembrancinha de elefante, só isso. Só um elefantinho pequeno assim. Que pra lembrar que é o símbolo do país é o leão, não sei porquê. Né? Eles dizem que eles têm sangue de leão, mas não tem. Leão no país. Tem mais lá é elefante mesmo. E o que tem de lá, o que faz você lembrar o Sri Lanka são os elefantes. Eles têm bastante, mas a gente infelizmente não viu elefante ao vivo. Bom, então pra fechar, vamos dar a nota pro Sri Lanka. Eu vou anotar aqui a minha nota, que eu acho que merece. Qual é a tua? Que é a minha, ó. 9. 8.5. 8,5? Pelo transporte, que é muito ruim. Claro, que nem eu falei, o tuk-tuk facilita bastante a vida. Mas, mesmo assim, o trânsito é muito irritante lá. Não se buzina muito, a gente não comentou, não tem muita buzina, assim. Mas eles são muito ruins de volante. Nossa, é incrível como eles dirigem mal. As pessoas andam no meio da rua, daí tem cachorro. Tem muito cachorro na rua também, a gente esqueceu de falar. E eu acho que ainda, né, pela diferença, como eu falei, no começo é muito difícil se acostumar, mas eu voltaria lá com certeza. Não é um país nota 10, claro, ainda eles têm muita coisa pra melhorar. Dê mais crédito pras pessoas. Mas as pessoas, a gente no final das contas gostou bastante. Então, pra mim, 8,5. Pra mim é 9. E é isso, de novo, se vocês quiserem que a gente fale alguma coisa lá do Sri Lanka adicional, que a gente pulou, é só entrar em contato aí, comentar, curtir, enfim, compartilhar, fazer o que você quiser. Que agora a gente se despede por aqui. Aula de Mundo dá uma parada no Sri Lanka e a gente vai para outro país depois, ok? Tchau.